Boa tarde, já estamos aqui agora para a nossa live e eu já vou, antes de falar alguma coisa, eu vou convidar o professor Antônio Alvimar para estar conosco. Vamos ver. Pronto. Feito. Vamos aguardar. Olha, já viu? A Silvana também já está por aqui. Vamos só aguardar a entrada dele para a gente começar a nossa live, porque esse assunto hoje, nossa, ele é determinante em nossa vida, porque às vezes a gente não dá atenção às nossas emoções. Vou chamá-lo de novo. Pronto, convite feito. Eu falei ontem, gente, na chamada. Olha, já está por aqui. Vamos ajeitar. Pronto, organizar aqui. Boa tarde. Boa tarde, Carla. Tudo bem? Como está você? Tudo bem, eu estou bem. Estou bem. Eu falei agora há pouquinho que eu já estava emocionada, já que o nosso assunto é emoções, né? O papel das emoções na nossa vida. E aí eu convidei as pessoas e falei até porque a gente às vezes não dá atenção, mas nosso corpo nos lembra sobre as emoções o tempo inteiro, né? Quando o estômago aperta, o coração acelera, os olhos enchem d'água. Então, a gente vai falar sobre esse tema hoje. E com vocês, o meu eterno professor, essa alma corajosa, sensível, que eu sou uma admiradora de carteirinha, é professor Antônio Alvimar. Ele vai falar para a gente hoje. E hoje eu vou ficar. Gente, eu vou fazer o papel de quem está em casa, tá? Eu vou fazer umas perguntinhas como ouvinte, como aluna, e vou deixar que ele fale, porque ele fala lindamente sobre o papel das emoções em nós. Então, boa tarde, Carla. Está me ouvindo aí direitinho? Ouvindo, tá tudo Ok, certinho. tudo Uhum, bem. Então, primeiro agradecer, né? Agradecer também aqueles e aquelas que uhum, nos acompanham, né? Veja aí que os mimos da filosofia já uhum, está aí por perto, né? uhum. Conosco. Agradeço os que estão mais perto, os que estão mais distantes, aos que estão aí, né, nos diversos cantos, né, nas Sim, rodas também de conversa, nas rodas de mulheres, que têm feito esse caminho de refletir, né, esses temas assim tão importantes. E, na verdade, eu penso que ao falar sobre as nossas emoções, né, é um tema assim tão difícil, né? Porque na verdade, como você mesmo disse, as emoções elas tomam conta de nossas vidas, né? Tomam conta de nossas existências. E talvez porque as emoções elas sejam tão primárias em nossa existência, que muitas vezes nós sentimos, né? Porque eu costumo dizer que primeiro no processo nosso de desenvolvimento, nós falamos para depois escrever. Então, eu penso que também é um pouco aquilo que acontece também na nossa existência. Muitas vezes nós sentimos e os nossos sentimentos, eles muitas vezes não cabem dentro das palavras, não é? Tanto que sim. às vezes os sentimentos não cabem dentro das palavras, ou também em muitos momentos nós não conseguimos nomear o que nós sentimos, né? Porque o sentimento ele não cabe dentro de algumas letras ou algumas sílabas. Então, por isso que nós temos diversas formas de expressar o sentimento, né?
Expressamos sentimentos através de toque, expressamos sentimentos através de um olhar, através de símbolos, de simbologias, que nós diariamente as usamos, né? Bem, muitas vezes entregamos uma flor, um bilhete, uma bala, um pirulito, um quadrinho, né? Com palavras, coragem, força, Esse quadrinho fui eu, tá, gente? é. Então, nós vamos entregando diversas expressões na nossa vida, no nosso cotidiano. Certo é que o estudo das emoções, ele tem, assim, tomado cada vez mais evidência, né? E nas últimas décadas, esse tema, sobretudo das emoções, do nosso sentir, ele tem tomado cada vez mais espaço nas nossas discussões. Exatamente porque nós passamos por um longo período de negação das nossas emoções, né? Sobretudo porque nós estamos inseridos numa tradição que nós chamamos de greco-judaica, romana e cristã. Então, essa composição, né, que deu esse colorido, esse grande tapete que nós chamamos de cultura ocidental. E dentro desse grande tapete, dessa grande costura, dessa grande coxa de retalho que é, então, esse projeto nosso de civilização, em alguns momentos nós privilegiamos as nossas emoções e em alguns momentos as emoções elas foram colocadas, a gente poderia dizer, num nível secundário. Não que nós não as sentíssemos, né? Porque eu costumo dizer que as emoções ela é especificamente nossas, né? Elas nos pertencem. Ela está inserida nesse ser que nós somos. Por isso, um dos primeiros pensadores da nossa cultura, né, que deu uma contribuição muito significativa, que foi Aristóteles, já no livro das espécies, Aristóteles faz questão de já pontuar alguns elementos muito importantes e interessantes, né? Tanto que eu falo que a nossa tradição ocidental, ela, ao herdar esta herança, inclusive nos caracterizou, né, como zoo, como animal. Exatamente, só que nós somos um pouco diferentes porque nós somos considerados, né, um zoológico, um animal lógico, diferente dos outros animais, que também são dotados também de sentimentos, né, e são dotados também de emoções, né, porque as emoções elas não são só humanas, né, a emoção ela atinge também a toda a nossa espécie, né, a toda a nossa espécie. Talvez os outros seres que estão colocados ao nosso redor, talvez eles tenham outras maneiras de expressar as suas emoções, não é? Daí por isso é importante observar que hoje a abordagem, né, que entende que as emoções elas vão inclusive para além do nosso corpo físico, né? E as nossas emoções elas na verdade invadem o nosso ser, né? Invadem essa nossa presença no mundo. Na verdade, nós somos um ser dotado de emoções. Inclusive, Sim. temos vergonha de falar delas, né? Porque as emoções, elas foram colocadas num baú clandestino da nossa existência e ao ser colocada no baú clandestino da nossa existência, nós então inclusive, as sufocamos, né? Elas ficam sufocadas, ficam Só que não guardadas, adianta tentar calar a aprisionadas, né? vozinha delas, porque a emoção ela mostra o que está vivo em nós naquele instante. Algo que vem, que nos sequestra. Dá para engolir o choro? Dá para falar para o coração não acelerar? Né? Então, eu acho muito interessante, porque ela tira um pouco dessa.
dessa lógica, né? E nos remete a isso, tipo, não dá para dizer eu não quero sentir, porque vai sentir. Só Isso, precisa acho que, escutar, né? Para elaborar depois e entender o que ela quer te dizer. inclusive, acho que isso já nós já podemos encontrar já, inclusive, em pensadores que antecedem o próprio Aristóteles, né? Acho que Platão já fazia um pouco isso na analogia da carroça e os cavalos, né? Uhum, Ao lembrar que, na verdade, o cocheiro, né, que guia a carroça, que tem a rédea do cavalo, é aquele que é responsável por controlar o ritmo da carruagem, né, o ritmo dos cavalos. Só uhum, que nós vamos observar que nem sempre nós somos esse ser que temos esta habilidade ou esse controle sobre as nossas emoções, né? Inclusive, nós fomos educados ao tempo todo. Eu acho que isso está muito mais associado, né, a uma tradição filosófica, né, porque né, na tradição estoica, porque a tradição estoica foram os estoicistas que, na verdade, começaram a dizer que nós sentimos e temos um poder de dominar as nossas emoções. Então, que nós precisamos uhum. dominar nossas emoções, nós sentimos e precisamos colocar um freio nas nossas emoções, E né? essa palavra freio, como é que ela soa para você? Frear a emoção, dominar, são duas palavras bem fortes, né? Frear e dominar. Tem um outro sinônimo mais suave que fosse mais compreensivo para aquilo que a gente sente, para a gente substituir? Acho que não, porque na verdade o que se percebe é o que como as emoções elas dizem diretamente da nossa humanidade, do nosso ser, da nossa presença no mundo, né? O que que eu penso que nós fizemos? Nós fomos nos constituindo como um ser mutilado, né? E por que que nós somos constituídos como ser? Um ser mutilado e, por sua vez, um ser adoecido. Sim. Porque acho que desde criança nós fomos, então, acho que nossas mães nunca estudaram os estoicos, né? Nunca leram, nunca fizeram uma leitura do estoicismo, mas desde pequeno elas se incomodam com o nosso choro, com a nossa manifestação, né? E por que que nós estamos chorando, né? Que emoção nós estamos tendo, sentimentos nós estamos tendo ao chorar. Então, você recebe logo desde pequeno uma ordem, né? Um imperativo aí, cale a boca, né? Você precisa parar de chorar. Então a Uhum. gente observa que nós perdemos esta capacidade de escutar esta comunicação, né? Porque o choro ele é também uma comunicação. É uma Inclusive, expressão e é uma comunicação, né? uma expressão e uma comunicação. Então, nesse Comunicação. sentido, você vai observar que você vai escutar pessoas que vão dizer, por exemplo, que têm vergonha de chorar. Eu já vi pessoas que falam também que não gostam de pessoas que choram, né? Porque pessoas que choram, elas expressam fraqueza, né? E que É. fraqueza. Tanto que na nossa cultura, a gente aprendeu, por exemplo, que homem não chora, né? Porque homem não pode manifestar fraqueza, que o choro, isso é que a gente poderia dizer uma emoção feminina, né? Então, quem são as mulheres que devem chorar e não os homens? Quanto adoecimento, né? Quantas doenças a gente evitaria se parasse com essa coisa de que homem não pode chorar, mulher não pode ficar brava, né? São coisas assim, porque não fica bem para a mulher ser brava, ser assim, e não fica bem para o homem mostrar sua vulnerabilidade. Antes de sermos homens e mulheres, somos seres humanos, dotados dessas emoções que precisam ter espaço de manifestação para você poder se entender por que que eu sinto assim, por que que eu estou nesse lugar, por que eu me coloco aqui.
Olha quanta coisa a gente precisa saber e a importância disso tudo que você está falando, porque se a gente não escutar, se a gente negar ou se colocar nesse local de que com cara de paisagem que não é comigo, a gente vai se adoecer mais do que já estamos adoecidos. Isso, inclusive, ao falar isso, né, você percebe assim que, inclusive, acho que uma das coisas muito presentes em nós é a própria vergonha de se emocionar, a Uhum. própria vergonha de sentir, né? Sim. Interessante porque já pensou se a gente não sente isso? Porque a sensibilidade ela é presente, né, na nossa condição humana, sentir. Ao contrário, a indiferença, que é então algo que a gente poderia considerar algo de adoecimento no ser humano. É porque, na verdade, a gente vai observar que o sentir ele está muito relacionado com as possibilidades de abertura que você dá para o mundo, né? Para as janelas que você abre para o mundo. Esses dias eu escutava uma professora de psicologia sistêmica e ela falava um pouco sobre fronteiras e aí ela lembrava assim, uma coisa que eu acho muito interessante. Ela diz assim, olha, há pessoas que têm fronteiras muito abertas, né? E quando a gente tem fronteiras muito abertas, você acaba no perigo de poder ser tragado, né, pelos ventos, pelas ventanias, pelas tempestades, né? Então você acaba não dando conta de tudo. Tem outras pessoas que têm fronteiras trancafiadas, né? Então são aquelas pessoas que trancam as portas de sua existência, trancam as Uhum. portas de sua vida, né? Então tem pessoas que são fechadas para tudo, fechada para amizade, o amor, fechada os afetos, fechada para Para o todas toque, né, que é o nosso as órgão de contato, o maior órgão do nosso corpo é a pele. Tem gente que fala, eu não gosto que toque em mim, né? assim. E Com ela medo de falava, sentir. exatamente dessa perspectiva, né, da gente saber, então, ser mais flexível, né? Da gente ter essa plasticidade na nossa maneira de existir. Porque a plasticidade indica muito assim, quando eu penso sempre no gelo derretendo, né? Ou numa Sim, pasta que você vai jogando numa forma e ela de pouco a pouco vai vai. assumindo, vai se Uhum. derretendo e Sim. vai tentando se agasalhar nessa carruagem, né, onde as abóboras vão sendo transportadas. Sim. Então, nesse sentido, eu penso que nós temos medo, né? Sentimos medo das emoções, de falar das emoções, até porque, ao falar das emoções, nós estamos dizendo de quem nós somos, né? De quem nós somos. Porque as emoções, elas vão indicar o nosso termômetro interior, indica o nosso termômetro da existência, o nosso termômetro da alma. E falar das nossas emoções é então a gente o quê? Abrir a porta da nossa existência para que outras pessoas nos conheçam, né? E aí, ao falar das nossas emoções, muitas vezes nós, então, temos esse receio de nos permitir, então, ser uma pessoa fragilizada, né? Que é uma coisa, inclusive, que a gente tem muita dificuldade, né? A gente não quer ser um ser fragilizado, né? Então, Porque para amar é preciso que você reconheça a fragilidade. Para adoecer é preciso que você reconheça a sua fragilidade. uhum. Para se deixar ajudar é preciso que você reconheça a sua fragilidade. Para que então a vida pede e nós queremos o tempo todo ser autossuficiente, né? Então a autossuficiência. Eu acho que a autossuficiência faz com que a gente acabe se tornando um ser profundamente embrutecido, né? Então Uhum. essa esse embrutecimento da nossa vida, esse embrutecimento do nosso ser, e nos faz ter esse ser cascadura que nós temos aí no nosso cotidiano.
E aí E você a gente observa. não gosta de. Eu tô te interrompendo, mas é que você vai me trazendo coisas. E quem é que gosta de ficar perto de alguma coisa que tem a casca dura, gente? A gente gosta de ficar perto de coisas macias, pessoas leves, pessoas que parecem mais um ninho, um aconchego. Olha o quanto a gente cura as pessoas quando a gente se torna essa pessoa que reconhece suas fragilidades, suas vulnerabilidades, que não precisa se manter forte o tempo inteiro. Porque quantas pessoas endurecidas, a gente sabe que são endurecidas porque estão destroçadas por dentro e não aguentam mais nada. Se você tocar o dedo, ela cai. Que É, fortaleza é essa, né? É inexistente. porque o endurecimento ele vem exatamente, né, desse ambiente de pouco afeto, esse ambiente onde nós fomos é, podados, Uhum. expressão das nossas emoções, dos nossos sentimentos, né? Nós somos podados de ser aquilo que nós somos. Por isso que eu acho que hoje as emoções elas passaram a ser uma preocupação dos diversos campos do conhecimento, né? Sobretudo porque hoje nós estamos falando então de emoções na neurociência. Hoje nós estamos falando, por exemplo, da importância das emoções nos julgamentos, na nossa tomada de decisão, né? Porque ao tomar uma decisão, a gente não toma uma decisão sem emoção, né? A gente, quando Essa você está coisa de junto eu preciso pensar friamente, com né? exatamente, Porque não, uma coisa é ligada à outra, isso não acontece. E quando a gente opta por não sentir, pode até ser que você evite alguma dor, mas você vai evitar prazer também. Então, o tem sentir abre essas possibilidades, isso é uma riqueza, né? As emoções, porque o sentir é algo ligado, né, mais fixo do que a emoção, que é uma reação rápida, né? isso. Inclusive também as emoções, ela tem papel epistêmico, né? Assim, epistemológico, porque as emoções vão dizer também sobre como nós enxergamos o mundo, né? Sim. Como é que você se coloca diante de uma obra de arte? Como é que você está num ritual religioso? Como é que você está diante de uma outra pessoa, diante de um prato de comida, né? Porque a vida, ela tem se tornado uma vida cada vez mais mecânica, né? E, inclusive, você observa assim, eu falo, engraçado, né? Uma pessoa vai à praia, ela entra num ônibus, chega aqui, lá ela entra num resort, coloca uma pulseira, bebe, 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 fala assim, fui à praia, né? Assim você não permite nem se sentir. A pessoa vai ao Foi à show, praia, ela não né? colocou o pé na areia, ela não sentiu a temperatura da água, ela não olhou para o céu, encontrando o mar. Olha as coisas mais mágicas, né? Então, esse automatismo está nos levando para o É, pouco. isso. Você vai a um show de música, aí você tira o celular e durante o show você passa o show todo filmando o show, né? Vai guardar no celular, ao invés de experimentar, ao invés de permitir que aquelas vibrações, ao permitir que o cenário, que as pessoas, que o ambiente, ele entre em você e deixe marcas na sua existência. Por isso, então, a gente. A Cida, eu acho que ela quis fazer uma pergunta aqui, a Cida Oliveira. A emoção seria, deve ser, ela escreveu, seria id? Deve ser a emoção seria o id, né? Que a gente fala id, ego, superego, mas foi uma pergunta. Eu penso que é muito próxima, né? Porque o Uhum, indie ele lembra exatamente essa nossa dimensão mais aberta para a vida, para a existência, né? Para que nós uhum, possamos ser. Que é o que, veja bem, quando nós voltamos à filosofia clássica, a comparação melhor que se fazia, né, era que nós tínhamos um corpo e nós tínhamos uma alma, né? Que inclusive posteriormente as pessoas pegaram essa dimensão que nós chamamos de alma e a espiritualizamos, né? Como se ela fosse
uma entidade apenas sagrada ou santa. Uhum. Então, na verdade, assim, o que se entendia por alma era muito mais essa nossa dimensão de disposição, essa dimensão de ânimos, essa Uhum. dimensão de movimento, né? Essa dimensão que movimenta a nossa existência, essa dimensão que nos impulsiona, essa dimensão Animada. que nos projeta para além, né? Uhum. Tanto que quando nós encontramos uma pessoa que às vezes está assim um pouco aborrecida, apática, né? Nós Uhum. costumamos dizer, nossa, mas como essa pessoa está desanimada, né? Então eu Uhum. costumo dizer que uma pessoa desanimada, uma pessoa destituída de alma, na verdade ela está numa situação que nós chamamos de cadavélica, né? Porque, Sim. interessante, porque nós não dizemos que ele é Prática, né? o corpo, né? Porque na Uhum. antropologia a gente diz que o corpo ele só pode ser compreendido na sua interconexão com a ânima, com a alma, né? Por isso o Uhum. corpo ele também se apresenta nessa dimensão de animação, de movimento, né? A partir Uhum. do momento que o corpo perde essa dimensão de animação, de movimento, de busca, de propulsão, aí ele vira cadáver, né? Porque ele se torna um amontoado de carne putrefata, né? De carne que estaria Rígido, né? amontoada Rígido, frio, e né? Que frio. não se altera por nada. Exatamente. Por isso, então, acho que pensar, então, as emoções é pensar exatamente nessa perspectiva que dá ânimo, né, para a nossa existência, que nos impulsiona, que dá sentido para a nossa vida. E Por qual isso, que é a emoção que você acha que mais diz sobre nós mesmos, assim? Se a gente pudesse falar, essa emoção me representa, ou isso seria uma pergunta para todos que nos ouvem, né? Qual emoção é mais presente na sua vida? A alegria, vamos falar das primárias, né? A alegria, a tristeza, a raiva. Qual é mais presente na sua vida? Porque ela pode te dizer também bastante sobre como você está vivendo, né? Nesse estado animado ou nesse estado desanimado, sem alma, né? O que isso. que Acho você que acha? uma das primeiras emoções que nós temos na nossa vida ela nos indica para o sentido da admiração. Né? Então, eu penso muito, por exemplo, no que pensa Descartes quando ele vai falar, por exemplo, daquilo que é mais elementar e primitivo em cada um de nós. Né? E aí ele fala exatamente que a admiração é um dos, das, das emoções mais importantes na nossa vida, porque ela nos abre para esse sentido, né, dessa possibilidade de você permitir que o mundo entre em você, né? É um admiros, admirar. É como se você tivesse virando né, a janela, e aí você vira, né, como se você tivesse com uma, né, ou virando uma câmera, e aí de repente você abre a lente para que o mundo possa entrar em você, né? E o mundo vem com toda a fluidez para dentro de você e provoca aquele Uma turbilhão, expansão, né? Uma aquela expansão. expansão Muita coisa para a ser experimentado, a ser admirado, né? a ser admirado, né? Depois ele lembra que tem uma outra questão fundamental que é o nosso desejo, né? Também que permite, né? Ele vai dizer que o desejo nos coloca exatamente, nos dirige para o futuro, né? O desejo te dirige para o futuro, te arranca da sua condição de inércia, dessa condição que você fica de estagnação, né? Sim. Porque, inclusive, se observa que, historicamente, um dos sentimentos que nós combatemos, né, inclusive com toda a moral ascética, é a do desejo. Né? Uhum. Inclusive, dizemos, por exemplo, que o desejo ele é
pecado, e ele é criminoso, né? Desejar, cobiçar, querer, né? Mas por que que o desejo é condenado? Porque exatamente ele nos abre para essa perspectiva de você sair da condição de estagnação que você está, né? O desejo te coloca numa perspectiva de mutabilidade, de fluxo, de movimento, né? Dessa perspectiva de fluxo, dessa perspectiva de movimento, que é o desejo nos coloca em consonância com a dinâmica da própria vida, né? O que que é a própria vida? A própria vida é esse movimento permanente de busca incessante, né? Mas a gente fala, o ser humano é um ser insatisfeito. Não é que o ser humano seja um ser insatisfeito. Na verdade, o ser humano é um ser de buscas. Busca, né? Aí De se ele busca. parar com a busca, ele parou com a vida não para também, nada é uma coisa só, não é estanque, né? Então, tem que Exatamente. seguir isso Então, aí. assim, por isso o ser humano está nessa atitude permanente. Primeiro, o quê? Ele admira, porque ele se propõe a abrir-se, atitude de abertura, para permitir que o mundo entre em você. Né? E aí, às vezes, a gente tem essa dificuldade, porque nós temos uma perspectiva muito seletiva, preconceituosa, homofóbica, racista, né? Um tanto de coisa que nos impede de viver, experimentar e ver o mundo do jeito que ele é, né? De permitir que o próprio mundo entre em você. Então, quer dizer, você vai observar que tem gente que não se permite fazer experiências da própria vida, né? Uhum, Experiências da própria vida. Porque exatamente eu falo que nós somos herdeiros de uma tradição muito disciplinadora, de uma tradição que sempre nos disciplinou. E disciplinou sempre para a mesmice, né? Tanto que a gente fala assim, nossa, eu sou uma pessoa muito quieta. Nossa, eu sou uma pessoa fácil de viver. Eu não exijo nada. Nossa, eu sou uma pessoa tranquila, eu só como arroz e ovo, então eu não tenho um problema. Nossa, eu sou isso, né? Então, na uhum, verdade, o que você está destacando como virtude é, na verdade, uma perspectiva seletiva e um empobrecimento da própria vida e um empobrecimento da sua maneira de existir no mundo. Se uhum. nós voltarmos, por exemplo, à perspectiva, né, do que compreendia, por exemplo, os gregos, eles compreendiam que nós deveríamos olhar o mundo como perspectiva de cosmos. E o que é a perspectiva de cosmos? Essa perspectiva de você olhar o cosmos é você ser capaz de construir um espaço onde a diversidade ela possa estar presente, né? Onde a diversidade ela seja colocada, que ela seja incluída. Só que E, para inclusive, nós, que a gente se misture também, né? Porque quando você pode estar em meio a muitas coisas nessa cosmovisão aí, mas se você também não se abre para vivenciar nada, como você falou anteriormente, você continua separado das coisas, porque não é só olhando, é se emocionando, né? Se permitindo viver a emoção que aquilo traz para você. Então, isso também é isso, importante, né? inclusive tem uma canção, né? Acho que é do Roberto Carlos, que fala isso, né? São tantas emoções, né? Uhum. Então, assim, a vida ela é constituída de muitas emoções, né? E interessante porque quando a emoção ela nos toma, ela mexe com todo o nosso organismo. É Sim. por isso então a emoção ela tem o poder de nos motivar, a emoção ela tem esse poder, né, de abrir novas possibilidades, como também essa dificuldade no trato com as emoções, ela pode provocar em nós uma série, por exemplo, de doenças, né? Sim. Sobretudo porque quando essas emoções
elas não são bem cuidadas, elas acabam nos destruindo, né? Nós acabamos ficando uma pessoa destruída. Por isso E eu hoje, falo que eu estou te cortando, mas eu acho que pode ser legal para quem está em casa também, porque eu não sou a professora, mas eu penso que, por exemplo, a raiva, suponhamos que a gente tem uma raiva como emoção. Se eu não trabalho, ou se eu não extravaso, se eu não sei o que fazer com aquela raiva ou com aquela mágoa, ela pode se transformar num sentimento, que pode ser o ressentimento. E esse ressentimento pode se transformar em uma doença. Então, daí, né, a gente olhar para esse caminho e entender que lá naquele princípio eu já tenho que saber por que que eu estou sentindo aquilo. sim, inclusive por isso que hoje nós temos, então, autores que têm se dedicado a essa questão das emoções e as psicopatologias afetivas, né? Uhum. Tem um conceito novo que tem aparecido, que é o que as pessoas têm chamado de injustiça afetiva. Olha que legal, né? Injustiça afetiva. Você foi injusto afetivamente comigo, você não teve responsabilidade afetiva comigo, né? É Agora, isso, isso. Mas a injustiça afetiva, ela parte também, né, por esta, eu acho que essa incapacidade que a gente tem também de permitir que o outro expresse as suas emoções, aquilo uhum, que ele está sentindo, né? Porque eu penso assim, a emoção ela é sempre do outro. Ela não, na verdade, ela não é minha, né? Então, por isso que eu falo que engraçado, porque a nossa tradição clássica, ela foi patologizando os nossos sentimentos, né? Tanto que a própria palavra patologizar, ela é um pouco dessa expressão, porque alguns compreendem, né, que o patos ele é uma doença, doença. né? Só que hoje nós temos estudos que vão dizer que não, que na verdade o patos ele é o elemento motivador da nossa existência, né? O patos é o elemento motivador da nossa existência. Porque o que, que se dizia? Que sentimentos e emoções eram prejudiciais à nossa existência, à nossa vida, né? Que as emoções desequilibram o ser humano. Então, por isso que o ser humano ele não pode ser um ser que dá vazão às suas emoções. Ele precisa passar grande parte do tempo da sua vida mantendo o controle das suas emoções. E como é que a gente faz isso? Através de um exercício permanente da racionalidade, né? Inclusive, na nossa tradição, a criação, por exemplo, de muitas ordens ascéticas, né? Uhum. Do ascetismo, era exatamente para poder fazer isso. Então, assim, o corpo está sentindo, então vamos punir o corpo. Então, vamos. O corpo está sentindo, então vamos amarrar no nosso corpo um corrião cheio de pregos para que o corpo sinta dor, para que a Uhum. gente não tenha uma sensação agradável. Uhum. Nós Nossa, estamos flagelo. sentindo, nós estamos sentindo prazer numa comida, ela é muito deliciosa, então vamos nos privar e vamos comer algo amargo, algo desagradável. Nós Uhum. estamos, então, é, você contrariar, né? Então, olha que coisa engraçada isso, né? É como se você pudesse negar aquilo que está presente no seu próprio ser. Inclusive, no Nome da Rosa, né? Tem um episódio muito engraçado, onde o monge Jorge, né, faz uma discussão com ele de Baskerville, e nesse episódio eles vão discutir, né? Por que, que o ser humano ri? Né? Por que, que nós temos que rir? Por que, que nós temos que nos emocionar, expressar em forma de um sorriso? Aí o monge Jorge, né, que um monge beneditino, daqueles muito recrudescido, vai dizer que não, que
não era próprio dos humanos rir, porque rir era, na verdade, algo próprio dos macacos, né? E se o ser humano fosse cultivar o sorriso, ele poderia debochar da vida, debochar da existência. Então, assim, é como se a vida não pudesse ter uma dimensão lúdica, uma Uhum. dimensão Leve, né? recreativa, Espontânea. uma dimensão espontânea, uma dimensão criativa, né? Então, a vida, ela tem que ser o tempo todo disciplinada. E como as pessoas adoecem quando elas percebem que sai do trilho, né? Que elas percebem que sai da disciplina. Você vê que as pessoas não importam se elas são felizes. As pessoas se importam se elas estão no trilho, se Uhum. elas estão, né? Então, as pessoas não E importam na maioria se das vezes, esse trilho, que não. Às vezes, se o trilho for até escolhido por você, ok? Que você vai encontrar um ritmo para andar naquele trilho, porque é algo que te faz bem. Agora, andar no trilho que alguém construiu para que a gente andasse, aí também já é um pouco demais, né? Porque você vai. Não é o seu caminho, não isso, é porque o seu trilho. isso porque você não valoriza as suas Uhum, emoções, você não valoriza o que você está sentindo, né? Porque eu acho uhum, que as emoções diz muito também de como nós enxergamos a vida, de como nós enxergamos o mundo, de como nós enxergamos a nossa própria existência. Tá? Então, para muitas pessoas, estar no trilho é estar confortável, né? Mas, tanto que eu costumo dizer, nós, na verdade, não podemos responsabilizar também, às vezes, única e exclusivamente as pessoas, porque eu costumo sim, dizer que nós sim. somos frutos também de toda uma cultura e essa cultura que tem todo um aparato repressor das emoções, né? Uma família que a gente tem que é extremamente repressora, que nos bate, nos castiga, põe de joelho, tinha palmatória, tinha vara, tinha milho para ajoelhar, né? Uhum, Castigos corporais, cantinho do pensamento, uma uhum, escola que nos castiga o tempo inteiro, né? Uma religião que te castiga o tempo inteiro, que te condena o tempo inteiro, né? Então, por isso, então, para muitas pessoas, viver bem é o que é, como eu estava dizendo, é estar no trilho. As pessoas não importam com suas emoções, com aquilo que você está sentindo. Tanto que a gente encontra aí na literatura, né? Por exemplo, pessoas que passam a vida inteira imersa em um processo de sofrimento. E aí você pergunta para a pessoa, mas como é que você suportou esse sofrimento durante todo este tempo? Como é que você conviveu nesse ambiente emocional completamente dilacerante, onde sua dignidade foi dilacerada, onde seus desejos foram dilacerados, onde suas vontades foram dilaceradas, onde os seus sonhos foram dilacerados, onde a sua existência foi dilacerada, e às vezes nem elas mesmas conseguem, né? Por quê? É o que a gente está dizendo. uhum, Nós fomos letrados aí, né? Para falar sobre tudo, uhum. mas eu vejo que a gente tem muita dificuldade. Eu lido com professores, lido com muita gente e observo que o grau de instrução, não quer dizer que uma pessoa tenha capacidade de verbalizar as suas emoções. Então, Uhum, pode ser que você tenha uma pessoa que é muito instruída, ela é doutora, já leu muitos livros, é não sei o quê, é de literatura, fala de hermenêutica, fala de filosofia, é da psicologia, mas são pessoas que não dão conta de verbalizar as suas emoções, né? Nomear as suas emoções. Por isso que eu falo que, na verdade, nós acabamos sendo um ser estranho a nós mesmos, né? Um ser que vai ao médico e o médico pergunta: tá doendo aonde? Você é aqui. Aqui aonde? Aqui. Aqui aonde? Aqui. Um ser que não consegue nomear o seu próprio corpo. Um ser uhum, que não consegue sentir o seu próprio corpo. Um ser que não consegue falar sobre o seu próprio corpo, não consegue observar as transformações, né?
Esses Não dias eu tem estava. consciência corporal, né? A gente fala isso muito na dança. A Lília falou que agora que está adorando também, mais outras pessoas. Depois eu vou tentar voltar para ler, tá, gente? Porque eu não gosto de ficar cortando a fala dele, porque é um raciocínio, mas falando que como é legal ela também trazer isso para o yoga, né? E a gente sabe disso. Então, qual a consciência do meu corpo? Será que eu sei, por exemplo? A gente precisa se observar, né? Por que que eu estou sentindo isso? Até porque que eu tive uma dor de cabeça. Não é o médico que às vezes precisa te falar. Estou falando isso de coisas corriqueiras, tá, gente? Mas assim, a gente não faz essa observação. Então, vamos para a mente, ficamos obesos intelectualmente, mas quando você pergunta sobre a pessoa, ela não sabe. Às vezes você pergunta uma coisa básica. Qual que é a sua música preferida? Não sei. Do que você gosta? Não sei. O que você quer? Não sei. Essas são as perguntas que mais nos aproxima de quem nós somos. Então, assim, estudar a si mesmo, eu acho que é o primeiro passo, né, para parar um pouco com esse adoecimento. Certo? Isso porque, na verdade, ao pensar como nós lidamos com a vida, né? Por isso, quando eu falo da necessidade da gente fazer essa volta, né? Para que nós possamos, então, assim, ter essa compreensão muito melhor sobre nós mesmos. Por exemplo, Aristóteles foi um. Olha para você ver, quanto tempo que está Aristóteles, né? Uns 400 anos antes de Cristo. Então, há mais de 2.400 anos. E a gente está engatinhando aqui ainda. É isso. E foi Aristóteles, ele mesmo já tinha essa preocupação, né? Porque ele perguntava, né? Mas por que nós sofremos? E Uhum. Aristóteles, ele entendia que o sofrimento, por exemplo, nos afetava e que, na verdade, assim, não era escolha nossa, não é? Não é escolha. Como eu percebo também, assim, que a gente não escolhe as nossas emoções. Nós não Sim, a gente escolhemos. não tem esse poder, né? Você não tem o poder de escolher, né? Assim, Uhum. por isso que acho que as emoções, elas acabam nos surpreendendo, né? Tanto Uhum. que você fala assim, vou preparar aqui para me fazer uma fala para a mãe. Chega lá, o papel, a vista treme, os olhos enchem de lágrimas, você é Uhum. tomado por uma emoção tão forte e não dá conta, às vezes, de falar, né? Sim. Ou em determinados momentos também tem algumas coisas que não te toca, tem algumas coisas que não fala com você. Então, por isso eu gosto muito, eu falo que a nossa herança linguística da língua portuguesa nos fez, então, assim, navegar melhor, né, por essa dimensão do nosso patos, por aquilo que nós sentimos, por aquilo que nós queremos. Eu falo que nossa língua nos permite falar do patos a quase todo momento, né? Do patos como esse elemento motivador da nossa existência, né? Do patos. Então, sentir não é uma doença. Né? Uhum. Sentir não é uma doença. Né? Sentir não é uma doença. Então, sentimento não é doença. E tem uma Sentimento. frase que diz assim: se faz sentir, faz sentido. Porque é tão interessante a gente dar crédito para as teorias, a gente dá crédito para o que nos falam, a gente não dá crédito para o que a gente vê e não dá crédito para o que a gente sente. Eu costumo dizer, quando eu estou atendendo pessoas assim que falam de relacionamento, e elas falam, mas Carla, aí lá na frente, o que que vai acontecer? Eu falo, mas quando você está com a pessoa, o que que você sente quando você está com a pessoa? Ela não confia no que ela está sentindo. Ela confia no que a mente dela diz que vai acontecer lá na frente. Então a gente é muito distanciado dessa coisa interna, né? Dessa emoção que nos conta muito sobre nós. Principalmente nesse mundo com tanto apelo, tão caótico, a gente não para ouvir o que essas emoções querem nos dizer. E elas dizem muito acertadamente. Exatamente. Não, por isso que eu digo, na nossa língua, nós então, né, temos a possibilidade de ser simpatos, simpáticos, empatos,
desenvolver a empatia, antipatos, ser antipático, e de ser apatótico, e também apático, né? Uhum. Então, acho que é de todos, a simpatia, ela é importante, a empatia é importante, às vezes também a antipatia é importante, porque diz alguma coisa de nós, diz alguma coisa de Uhum. como nós sentimos, como nós percebemos, como é que as nossas emoções, né, se colocam diante de uma determinada situação, de um determinado momento. Agora, o estranho é que a gente trafegue nessa linha da apatia, ou seja, onde nós nos recusamos a, eu digo que não é sentir, mas de ignorar o que nós estamos sentindo, né? Eu Uhum. acho que nós ignoramos. E essa ignorância, ela é, então, para a gente letal. Esses dias eu lia um artigo que falava, né, de uma senhora que foi ao médico e depois ela teve que fazer uma operação e dentro dela tinha um tumor que era tamanho de um bebê de 9 meses, né? Uhum. Então eu fico pensando assim, como que uma pessoa permite que você tenha um crescimento anormal do seu corpo, do seu organismo, e você não tem essa percepção do seu próprio corpo, né? Então, muitas vezes nós não temos a percepção do nosso próprio corpo. Às vezes você vai ao médico e ele pergunta, mas você está sentindo isso desde quando? Não é? A Uhum. gente não sabe nomear, ou não compreende, né? Porque não se escuta, não escuta o corpo, não compreende o nosso organismo, não compreende. Então, a gente não se escuta, não Mas escuta as às vezes, pessoas, não escuta o ambiente. se perguntar sobre o vizinho, pode ser que saiba. Então, é essas escutas que nós precisamos fazer Uhum. na nossa vida. Uhum. Então, por isso, Uhum. eu acho que, né, para aqueles que tiverem interesse, tem um texto, tem um livro chamado Texto Selecionado de Filosofia das Emoções. Ele é um Ah, vou texto anotar. de pelo menos umas 400 páginas, e eles fazem, os autores, né, é uma coleção de artigos, e os Uhum. autores, eles fazem exatamente um caminho, né, de Uhum. como as emoções foram fazendo esse percurso no decorrer da história do Ocidente. Chama-se Texto Selecionado de Filosofia das Emoções, é do Felipe Nogueira de Carvalho e do Flávio Williams. É de Pelotas, de 2023. Texto selecionado, anota para mim, por favor, mas texto selecionado, Textos selecionados de dados Filosofia das de Emoções. filosofia das emoções. E aí eu quero também sugerir uma coisa mais rapidinho aqui, que são dois filminhos, principalmente para quem tem filhos, vai ter filhos adolescentes, que é o Divertidamente um, que trata das emoções básicas, e o Divertidamente dois, que são emoções já como ansiedade, que vem ali mais já na adolescência. São duas coisas muito interessantes. E outra também, que é um filme que chama Better Man ou Better Man, que é a história do Robin Williams. E é muito interessante porque fala muito também sobre emoções. Inclusive, tem uma parte que o pai dele diz para ele: as pessoas não estão interessadas no que você sente, estão interessadas no que você faz para distraí-las. Mas é um filme recheado de reflexão também muito bom. Então, fica aí as dicas dos filmes e do livro também, dos textos selecionados, tá? Que a gente é enriquecedor isso. Nosso tempo está acabando. Já, Então, já a gente começa, você vai falando e tá todo mundo aqui, ai meu Deus, que aula e tal, que bom. E todo mundo gosta de ouvir, por isso que eu acho que você tem que vir aqui mais vezes, né? É muito importante que a gente é o seu papel no mundo compartilhar isso. E eu quero trazer uma coisa agora rapidinho. A Lília falou: Poxa, passou tão rápido. É aquilo que a gente sempre fala, né, Lília? Ah, já! Eu fui aluna do professor Vilmar, e quando ele fala isso, né, de deixar a gente expressar da manifestação, talvez fosse uma época, porque isso tem muito tempo, tá, gente? Já fez bodas de prata.
eu ia apresentar os trabalhos, eu sou uma pessoa que gosta de fazer as coisas fora do trilho. E ele permitia. Às vezes eu queria trazer uma outra linguagem, ele permitia, sabe? E eu achava isso tão incrível, né? Uma pessoa que não está fechada ali no academicismo, sabe? Mas que entende que existem outras linguagens, que é aberto a essa expansão. E isso é uma riqueza para a nossa vida, sabe? Então, eu acho muito interessante porque eu gosto de falar com pessoas que eu sei que elas vivem aquilo que elas convidam. Porque falar é muito fácil, discursar é muito fácil, mas na nossa vida, será que a gente faz aquilo? Será que a gente está manifestando, dando vazão ao ser único que nós somos, né? Não macaqueando situações nem nada. Então, isso foi muito importante. Ivete está falando aqui que ela quer um replay. Muito bem, eu queria, inclusive, agradecer a Ivete, levo o nosso abraço também para a Adélia aí, viu, nessa nossa região aí de Guanambi, Tá, agradecer a Deja, que está Lília, aqui desde o início a também, que eu Deise, que está vi. aí, né, Uhum. muito bom, a Lília, lá em E, Três Marias, uhum. também o pessoal lá em Brasília, né, Uhum. que está conosco. Então, a gente pensando em todos que estão aqui. E lembrar exatamente isso, né, que na nossa tradição, nós estamos recheados de muitas emoções, e muitas delas, às vezes, inclusive, que nós não as aproveitamos para a gente poder pensar e poder refletir, né? Porque no nosso cotidiano a gente sempre fala de alegria, regozijo, gratidão, Sim. ação de graça, arrependimento, compaixão, raiva, medo, tristeza, inveja, orgulho, vergonha, desespero. Então, tantos sentimentos que tomam Aham. conta da nossa existência, né? E às Uhum. vezes a gente empobrece isso também. Às vezes a pessoa fala assim: ai, que alegria que vem de Deus. Sim, a alegria vem de Deus. Mas, assim, mas o que que te propicia alegria? Não, o que Uhum. te faz ser alegre? O ambiente que você, né? Às vezes a gente encontra isso nas nossas experiências cotidianas, né? A pessoa fala: ah, eu não queria voltar para casa, né? Eu não quero voltar Uhum. para esse lugar, né? Eu não queria pensar nisso, né? Não sei mais o quê. Então, às vezes a gente não tem coragem de fazer esses enfrentamentos, né? Sobre aquilo que as nossas emoções, porque muitas vezes a Eu gente acaba vou provocar uma emoção em você agora. A Karen está falando aqui que ela ama Antônio Vilmar. Essa, eu acho que essa é uma das emoções mais lindas, é o tal do amor. Porque o amor inclui alegria, respeito, dignidade, inclui tudo. E ela falou que ela adorava assistir sua homilia lá na missa da paróquia da zona rural, gente, porque ele ia para a zona rural, que é muito interessante também ficar perto do homem do campo, de quem produz, de quem traz alimento para a gente. E ela falou isso, né? É lá em Riacho do Meio, né? Era tanto ter. aprendizado maravilhoso. E, meu Deus, abençoadas sejam as pessoas que nos trazem reflexão, né? Que nos trazem aprendizado. Isso é muito lindo. E você é uma dessas pessoas, viu, criatura sensível e corajosa? Muito bem, meu abraço também para Renato, né, para que Uhum, ele possa continuar também com toda a sua sensibilidade, sim. também fazendo o seu caminho de abertura, né? Ele que veio aí desse campo da magistratura, um campo extremamente formal, mas Uhum. que também minha admiração por ter, de forma corajosa, querer também fazer a abertura de suas janelas da Uhum. existência, assim, com alegria e com coragem. Ele ouviu e agradeceu. Eu estou cercada de bons homens. Eu não entendo quando as pessoas. Eu falo, gente, vamos trazer os homens para perto, sabe? Não vamos conciliar esses dois polos, começando por nós, masculino e feminino, e expandindo para fora, porque juntos a gente pode muita coisa, né? Então, Deja falou que você, Elvimar, um ser agregador. Lília falou, obrigado, professor e Carlinha, pela live.
A Cida falou, meu ídolo, adoro ouvir. Meu ídolo também, meu. Também, viu, Cida? Então, por isso que a gente vai trazê-lo mais vezes aqui. Eu tenho que ficar toda hora, vamos fazer uma live, vamos fazer, né? E a gente vai disponibilizar no YouTube, para quem não vê, não viu aqui, fica mais fácil, e aqui no Instagram também, tá? Né? E vamos ver se a gente Agradeço volta desde aí, com né? outros temas. Agradeço desde no seu caminho sempre aí de Monte Azul para Guanambi, né? Nessa interlocução que Isso. ela faz aí entre esses dois territórios aí do extremo norte de Minas e Minas aí com da Bahia. Bahia. Ivete também está falando aqui que viajar com você, Alvimar, foi maravilhoso. E nas alturas, né, Ivete? Diga-se de passagem. Ai, Eu que muito. agradeço a companhia de Ivete e de Adélia, duas pessoas maravilhosas. Sim, então eu agora vou agradecer. Eu até tinha colocado uma frase aqui do Spinoza para terminar, assim, né? À sua altura. E ele diz: a emoção que é sofrimento deixa de ser sofrimento no momento em que dela formamos uma ideia clara e nítida. E foi isso que você trouxe para a gente hoje, né? Vamos nos aproximar do que nós sentimos, vamos nos entender, sabe? Dar colo para essa emoção e ver o que ela quer passar para a gente. Ela é uma parceira, ela não é uma ameaça. Não vamos ver assim, né? Então, muito obrigada, viu? Muito obrigado. Até Muito a obrigado a próxima. todos. Obrigado. Tchau. Tchau.